eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios Dr. Pedro Paulo Castelo Branco Coelho, juiz federal aposentado e um dos mais renomados advogados criminalistas do Brasil. Para você que é de uma geração, digamos, mais jovem, deixa eu apresentar aqui Dr. Pedro Paulo para você de casa. Pedro Paulo Castelo Branco Coelho, acriano, nascido no 2º Distrito de Rio Branco, na rua Cunha Matos, foi o primeiro juiz federal concursado do Estado, tem doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e, além do Acre, atuou como juiz federal em Rondônia, Roraima, Amazonas, Pará e Brasília. Aposentado da Justiça Federal, é professor mestre de Direito Penal e Direito Processual Penal da UNB, Universidade de Brasília, membro da OAB do Distrito Federal, um dos mais renomados advogados criminalistas do Brasil, e foi o juiz que mandou prender Darli Alves logo depois da morte de Chico Mendes, em 1988, mandou prender PC Farias, no caso Collor PC Farias, o escândalo, também em 1991, se eu não me engano, 92. Doutor Pedro Paulo, muito boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. Satisfação ter o muito senhor. Grande estar no Acre, que é a minha terra, e me sinto muito feliz quando venho ao Acre, e tenho parte da minha família que está aqui no Acre também, e fico feliz, e sempre digo aonde estou, nas minhas palestras, nos seminários que participo, e que sou um acreano. E defendo o Acre, e tenho muito trabalho em favor do Estado do Acre. Olha só, eu comecei fazendo esse pequeno preâmbulo. Se eu fosse aqui citar o currículo extenso, doutor Pedro Paulo, daria o programa inteiro. Eu tentei resumir aqui ao máximo para a gente ganhar tempo no nosso bate-papo. Doutor Pedro Paulo, como foi ser juiz federal na Amazônia numa época de tantos embates, luta pela terra, enfim, como foi aquela época para o senhor? Invasões, problema de empata, de querelas entre seringueiros e seringalista, fazendeiros, e com um agravante, não havia computação, né? A gente tinha que levar a máquina Olivettezinha na mão para trabalhar. E juiz federal na Amazônia eram pouquíssimos, vinha juiz de Brasília e de outros lugares, até que nós ficamos aqui sediados no Acre, e daqui respondemos pelo Amazonas, por Rondônia, mais de 1 ano e meio, pelo Pará, pelo estado de Roraima. E além disso, ainda tínhamos a cátedra na Universidade Federal do Acre, que eu tive o prazer de lecionar por quase 18 anos. Aliás, o senhor foi professor de figuras ilustres. Daqui a pouco eu vou até contar uma história aqui de uma dessas figuras ilustres que me confessou aqui um fato interessante, um desejo muito seu. Grande. Doutor Pedro Paulo, o senhor fala que era uma labuta difícil, penosa, isso. E o senhor, logo após a morte de Chico Mendes, em 22 de dezembro de 1988, o senhor determinou como juiz federal do Acre a desapropriação das terras do Darli Alves da Silva, o fazendeiro acusado e condenado a 19 anos de prisão pela morte do Chico Mendes. Como é que foi aquela decisão? A decisão foi num processo de desapropriação promovido pelo INCRA, né, que era o autor da ação de desapropriação. E eu me recordo de um momento em que 2 oficiais de justiça nossos saíram para emitir a união na posse, com mais um representante do INCRA, e em chegando lá não tiveram ambiente e ficaram receosos de emitir a união na posse, e aí nós tivemos que reforçar com o pessoal da Polícia Federal. Mas antes disso eu disse para os oficiais que eles estavam com receio. Não, doutor Pedro, eu não vou. O homem lá anda armado, lá tem isso, tem jagunço. Tem jagunço. Eu digo, rapaz, vocês estão fazendo o quê? Pega o pessoal da Polícia Federal e vai lá. Os policiais militares com medo. Os policiais militares não estavam ainda. Era a Polícia Federal. Sim, a Polícia Federal. Então a Polícia Federal deu resguardo, proteção aos 2 oficiais de justiça, e eles então fizeram a emissão da união na posse das terras que
realmente estavam desapropriadas e que serviriam para fazer a desapropriação com loteamentos para os seringueiros, para os colonos. O senhor imaginava a repercussão que isso ia ter no Brasil inteiro? Não, não imaginava, não. Tanto que quando eu peguei uma Folha de São Paulo, tinha uma página inteira sobre isso. Eu digo, meu Deus, e aí narrando sobre toda essa parte aí, né, com esse episódio, inclusive, né, a emissão na posse das terras pela União, e depois a União se encarregou. Internacional. Foi, exatamente. E aí a União se encarregou de fazer, além da desapropriação, evidentemente, o loteamento para aquelas pessoas que tinham necessidade da terra e que trabalham na terra, viu? Ou seja, essas pessoas, além, porque nessa época... A luta de Chico Mendes acabou sendo válida por conta de uma decisão sua. Muito válida, muito válida. E ainda tem mais uma coisa, uma situação de que a Isamar está presente aí, verdade, aqui em Brasília, o senhor pediu a pensão aqui em Rio dela. Branco, a anistia do Chico Mendes foi feita pelo nosso escritório de advocacia. Aliás, não só a dela, como a do meu amigo também, prezado João Maia, deputado, que hoje está como assessor da reforma agrária. Então, nós temos o trabalho do Chico Mendes e temos também o do João Maia, que o filho está aí, o André Maia é testemunha disso, e a esposa do senhor João Maia também. Verdade, o senhor inclusive entrou na justiça para conseguir uma pensão para todas as duas famílias. Para as duas famílias. Verdade. Para as duas famílias, e conseguimos, e hoje estão, graças a Deus, e ao trabalho do escritório, recebendo a pensão normalmente, né? Era para termos vindo aqui no dia da concessão, fui convidado ainda pelo órgão do Ministério da Justiça, mas achei por bem não vir, porque tinha um aspecto político e eu não gosto muito de misturar as coisas. Não é. Política, cada qual no seu cada qual. Tá certo. Eu sou advogado, sou jurista, trabalho com isso. Política aos políticos. Mas por falar política aos políticos, um célebre aluno seu, Dr. Roberto Moura, pouca gente sabe. Dr. Roberto Moura, diretor-presidente da TV Gazeta, Grupo Record, é também advogado. Isso. Foi seu aluno e ele me contou um segredo. Roberto Moura tem um dado interessante. Roberto Moura foi colega, era Edmundo Pinto, foi depois governador do Acre, né, meu amigo Edmundo Pinto, foi meu aluno, e no dia que tomou posse como governador, eu fui entrevistado pelo jornal da Gazeta e falei sobre o Edmundo Pinto. Foi um dos que expendeu sobre a pessoa, sobre o político e sobre o aluno. Olha só. O aluno Edmundo Pinto. Dessa turma eu me lembro, tinha Maria Antônia, que era do Banco da Amazônia, tinha o Roberto Moura, tinha algumas que chegaram a promotora de justiça, e os juízes também, né? Desembargadores aqui dos tribunais, isso aqui no Acre, porque lá em Brasília eu tive já vários alunos que hoje são desembargadores, são procuradores da República e procuradores regionais da República, muitos alunos do delegado de Polícia Federal também, mas a turma do Roberto Moura me chamou a atenção por causa desse problema, que era uma turma excelente. Eu não sei se Samuel Evangelista, que é desembargador, também era dessa turma. Samuel, que é desembargador brilhantíssimo. Veio do Ministério Público. Do Ministério Público, um dos grandes alunos que eu tive aqui no Acre. E ele também era, não sei se era dessa turma do Roberto Moura. Eu citei aqui o nosso patrão. Minha mulher era, Jessi Fran também era dessa turma. Eu citei aqui o nosso patrão porque ele me contou que o senhor acalentava o sonho de ser governador do Acre. É verdade? O senhor desistiu desse sonho? Não, todos nós temos um sonho, como diz o Martin Luther King, I have a dream. Eu tive um sonho disso, né? De fazer o bem pelo Acre, pelo Estado. Eu tenho um orgulho tremendo. Eu estive no dia que eu estive no aniversário do Chico Anísio, de 70 anos, lá no Rio de Janeiro, eu fui um dos convidados, porque tinha um trabalho com o Chico, e me dava com o Chico Anísio, né? E fui lá, eu tenho até um quadro no escritório, pintado pelo Chico Anísio. Um dos que sabe dessa história que eu era amigo do Chico é o Klemer. O Klemer, que agora é candidato, a gente não pode nem falar nele aqui, senão vai dizer que é merchandising do meu amigo Klemer. Mas a gente falou muito. E nessa ocasião foi que eu encontrei Armando Nogueira.
Grande Armando Nogueira. Armando Nogueira estava no aniversário e nós passamos umas boas horas conversando sobre o Acre. Que coisa e foi quem me maravilhosa. deu a notícia de um acreano ilustre que foi promotor do território, Juvenal Antunes, que hoje é a estátua lá no 2º distrito, Exatamente. lá de Juvenal Antunes, que era um promotor do território federal do Acre. Voltando aí, são muitas histórias e a Tem gente muitas tem que histórias. aproveitar muito bem o tempo do Dr. Pedro Paulo. Por isso eu vou fazer 2 blocos com ele, tem assuntos muito bacanas. Mas Demais. voltando aos anos 90, eu não posso deixar de tocar nesse assunto, o senhor foi o juiz federal naquele que julgou o escândalo do esquema Collor-PC. Como foi aquele caso? Como é que aquele caso caiu nas suas mãos? Porque quando eu saí daqui, eu fui transferido, removido, a pedido meu, em setembro. Mas como setembro eu estava inaugurando o prédio da Justiça Federal aqui na Benjamin Constant, é Benjamin Constant ali? Me desculpa. Aqui atrás é Antônio da Rocha Viana. Não, aquela lá que fica lá na rua da Prefeitura. Ali, que eu esqueci agora o nome, agora me falhou. Rui Barbosa. Rui Barbosa, na rua Rui Rui Barbosa. Barbosa. A Benjamin Constant é a outra. É outra. Então, na rua Rui Barbosa, era uma casinha que nós tínhamos lá da Justiça Federal e nós fizemos aquele prédiozinho que hoje funciona a AGU, antes funcionou depois da Justiça Federal, uma parte do Ministério Público Federal, me parece, depois foi que entregaram para a AGU. Então, quando nós fizemos aquele prédio, nós inauguramos em dezembro. Mas eu já estava removido em setembro, 3 meses antes. Eu queria deixar alguma coisa no Acre, né? Até porque eu já tinha um trabalho feito aqui no Acre. Nós tínhamos, eu fui secretário de Justiça do governador Joaquim Macedo, que eu tenho o maior orgulho de ter sido um dos participantes do seu governo. Então, nós inauguramos, naquela ocasião, a pousada do menor delinquente aqui no Clube do Juventus. Inauguramos uma espécie do CAGE, né? Aquela onde ficam os menores, né, delinquentes e em recuperação. E depois inauguramos a penitenciária de Rio Branco. Francisco de Oliveira Conde. Francisco de Oliveira Conde. E nós que levamos o nome do Dr. Francisco de Oliveira Conde, por autorização do filho, Fernando de Oliveira Conde, que era meu professor, meu amigo, e eu substituí ele na matéria de processo civil, na Universidade Federal do Acre. Então eu conversei com ele e pedi o nome do irmão, do pai dele, né, Dr. Francisco de Oliveira Conde, que foi um grande jurista, chegou aqui na década de 30, foi procurador geral do território muitos anos, e depois foi advogado do Banco da Amazônia, que era o Banco da Borracha, né? E aí, nessa qualidade, ele se aposentou, e papai era um dos amigos dele, e tinha uma admiração muito grande por ele. E aí nós, coincidentemente, eu fui colega do professor Fernando de Oliveira Conde, na docência da Universidade Federal do Acre, e aí nós pedimos o nome, fui ao filho, pedi o nome do pai, que já era falecido, para colocar na penitenciária. Por quê? Porque a penitenciária do Acre, antes, era o nome de Evaristo de Moraes Filho. Aliás, Evaristo de Moraes, que eu me dei com Evaristo de Moraes Filho, o filho dele. Né? Que ele advogou na minha vara lá em Brasília, na 10ª vara. Mas ele não sabia desse dado. Que o nome do pai era Evaristo de Moraes. Teve um governador do território que tinha uma admiração pelo jurista Evaristo de Moraes e colocou então a penitenciária, mas era um cidadão que não tinha nada com o Acre, acho que não tinha nem conhecido o Acre, nada. E o Francisco de Oliveira Conde não, era do Acre. Era acreano, era seringueiro. Foi uma justa homenagem. Foi uma justa homenagem. Inclusive, ele tem um dado interessante, é que ele era seringueiro, estudava no Seringal, fazia as provas em Belém. Olha só. Né, do ginásio, e depois do científico, e depois ele já prestou o vestibular, e aí ficou no Pará, fez a faculdade de Direito no Pará, e daqui a pouco era um dos grandes advogados, juristas, no Rio de Janeiro. Eu vou dar uma paradinha para o intervalo, vou fazer mais um bloco do Dr. Pedro Paulo, e aí ele vai nos contar como é que o caso PC Collor foi parar nas mãos dele lá em Brasília, e vai nos falar também sobre uma polêmica, a transformação do 2º distrito em município. Doutor Pedro Paulo, o que ele pensa disso? Os internautas também participam. Logo após o intervalo a gente volta. Eu espero você. Até já.